O próximo Golden State Warriors ou Chicago Bulls? Será que o OKC tem a chance de se tornar a próxima grande dinastia da NBA? Queridíssimos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Eu admito que eu tô um pouquinho empolgado com o OKC Thunder, né? Que chega às finais da NBA pela primeira vez desde 2012. Parabéns ao torcedor do Thunder. O time é franco favorito, vai ser franco favorito ou contra o Indiana Pacers ou contra o New York Knickerbockers. Mas hoje eu queria fazer uma comparação com outras grandes equipes do passado. E eu sei que o OKC ainda nem venceu um título, mas tem muita coisa nesse time de OKC que é muito jovem. Você pega a idade média desse time, é menos do que 25 anos, que me lembra os Warriors, a dinastia dos Warriors, todos os títulos lá, e também me lembra um pouquinho o Chicago Bulls. E eu queria falar um pouquinho disso, porque o Thunder tá numa situação, tá numa posição, para não só competir esse ano, como eu disse, é franco favorito, mas para ter talvez o seu pior time esse ano nos próximos 5 anos. Tá? Eu acho que a gente pode estar vendo ainda a evolução do Thunder. Tá? Então eu acho, sinceramente, que esse time, olhando no posicionamento de draft aqui para as próximas temporadas, e os jogadores que tem a chance de se tornar um time talvez até dominante na NBA. Tem outras boas equipes também, obviamente, sempre tem. Mas eu olho, por exemplo, do jeito que o Golden State Warriors foi montado, né, com o Steph Curry, e o jeito que o Chicago Bulls foi montado também com o Michael Jordan, me lembra um pouquinho, né? Porque você pega o Golden State Warriors, por exemplo, o Steph Curry foi lá, foi a 7ª escolha do draft de 2009. Você tem que se dar bem, você não sempre vai escolher na posição número 1. Então você tem que acertar na posição 7, 10, 12, né? E o Thunder fez um grande trabalho com isso. O Steph Curry foi uma escolha número 7 em 2009, Klay Thompson uma escolha 11 em 2011, né? E aí você pega o Draymond Green, que foi uma escolha 35, por exemplo, em 2012, e Harrison Barnes foi uma escolha número 7 aí no mesmo draft, né? E aí você precisa fazer uma grande troca também. O Golden State Warriors, antes da chegada do Steve Kerr, lá em 2014, era um bom time com o Mark Jackson, com o Monte Ellis e com o Steph Curry. Era um time de pós-temporada, mas não era um time top. E aí, com a chegada do Steve Kerr, tudo começou a mudar. A cultura, mano, você teve coragem de fazer essa troca, né? Quer dizer, a diretoria dos Warriors foi vaiada pela troca aí do Monte Ellis, que era o melhor pontuador do time, né? No início da carreira lá do Steph Curry. Então, você faz uma troca, você mostra coragem, você consegue montar um trio, você acerta em escolhas aí fora do número 1, do top 5, e aí você consegue se desenvolver para se tornar uma boa equipe. Eu vejo a equipe do Chicago Bulls. Michael Jordan foi uma escolha número 3 no draft de 1984. Né? O Chicago subiu para pegar o Scottie Pippen. Scottie Pippen foi uma escolha número 5 pelo Seattle Supersonics em 1987. Os Bulls escolheram na 8ª posição. Né? E aí eles fizeram uma troca para adquirir o Scottie Pippen no dia do draft. Então o Scottie Pippen foi adquirido pelo Chicago Bulls. O Horace Grant foi uma escolha número 10 naquele draft de 1987. E isso meio que começou a montar um núcleo. O Chicago Bulls adquiriu o Charles Oakley, por exemplo, em 1985, que foi uma peça importante. Também não foi uma escolha alta no draft. Estava na 11ª posição. Ele foi escolhido na 9ª posição. O Chicago falou assim, cara, ó, deixa eu te mandar esse pacote, Cleveland, né, com a nossa escolha número 11 e mais alguns outros talentos, aí você me manda o Charles Oakley. Né, o Chicago Bulls fazia isso, né? Jogadores selecionados na frente, pô, a gente queria esse jogador, vamos fazer um pacote para pegar esse cara. Aconteceu com o Scottie Pippen, aconteceu com o Charles Oakley. Aí você montou uma base, né? E aí o Charles Oakley foi trocado, pegaram o Bill Cartwright, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi aquela base, Pippen, Grant, Jordan, né? E essa base foi desenvolvida. Eu olho para a equipe de OKC, eles pegaram o SGA naquela troca lá pelo Chris Paul. Eles pegaram o Holmgren, número 2 no draft em 2022, e acertaram numa escolha também em 2022 com o Jalen Williams na posição número 12. Jalen Williams foi contratado, foi
draftado com a munição adquirida naquela troca que mandou o Paul George de OKC para Los Angeles, né, para os Clippers. E eu acho que o Sam Presti tem feito um trabalho muito bom adquirindo escolhas no draft, trocando jogadores, estrelas até, para times que estão desesperados, como foi o caso quando ele trocou o Russell Westbrook, quando ele trocou o Chris Paul, quando ele trocou o Paul George, né? Então, com isso, ele adquiriu muitas e muitas escolhas no draft. E eu olho aqui no Thunder, eles vão ter pelo menos 8 escolhas no draft aqui nos próximos 5, 6 anos. Nesse próximo draft, eles escolhem na posição 14, eles escolhem na posição número 25. Eles já estão bem posicionados aqui para adquirir ainda mais talentos. E isso é especialmente importante nessa era que é bem diferente da era, por exemplo, do Michael Jordan do Chicago Bulls lá dos anos 90. Porque hoje em dia você passa do salary cap e você vai começar a pagar multas exorbitantes, porque os salários estão indo para realmente outro patamar. Hoje o SGA ganha perto do quê? De 40 milhões aproximadamente por temporada. A partir de 2026, ele vai começar a ganhar perto de 80 milhões por ano. O Chet Holmgren ganha perto de 10. A partir do mesmo ano, ele vai ganhar perto de 50, tudo indica. A mesma coisa com o Jalen Williams, que hoje ganha 6 milhões aproximadamente por temporada. O salary cap vai mudar completamente. E aqui é a minha grande preocupação pro Thunder. Eles estão num mercado pequeno. O OKC é um mercado minúsculo. E você vai pagar 150 milhões de dólares de multas, porque é basicamente isso que você vai ter que pagar. Olha o que está acontecendo lá em Boston, né? Quer dizer, estenderam Jason Tatum, estenderam Jaylen Brown. Tem os salários aí do Drew Holiday, do Derek White, do Kristaps Porzingis. Cara, você tem que ter o Jeff Bezos, tem que ser o dono do seu time. E aí também você é penalizado. Você não pode contratar tantos jogadores. Você fica muito restrito quando você passa aí do salary cap, financeiramente e de um modo geral para a montagem do seu time. Esse é um incrível desafio que a gente vê hoje, que a gente não via, por exemplo, no passado. Por isso que eu acho que sim, eu acho que vai ser difícil, mas o Sam Presti, cara, ele tem muitas escolhas aqui. Ele tem muitas escolhas aqui que ele pode adquirir novos talentos, né? E talvez você tem que trocar o Jalen Williams, né? Mas a gente tem esse jogador, né? A gente pode fazer isso, a gente tem essas escolhas no draft. E assim você consegue montar um time bom por vários anos, mesmo estando num mercado pequeno. Rapidamente sobre o Sam Presti, né, colega meu, né, joguei basquete com o Sam Presti em 1999 lá na Emerson College por um mês. Né, a gente estava num período de treinamento para depois começar a temporada, e aí depois de um mês eu decidi que eu queria jogar beisebol e acabei perdendo contato com todos os companheiros lá, mas eu lembro do Sam Presti como grande companheiro de equipe lá por um mês. Eu vejo o SGA, eu vejo o Holmgren, eu vejo o Williams, mas aí você tem o Lou Dort, foi um jogador adquirido em 2019, né, free agent. Isaiah Joe foi mandado embora de Filadélfia e adquirido. Jalen Williams foi uma escolha de segunda rodada. Aaron Wiggins foi uma escolha de segunda rodada. E aí você precisa fazer trocas pontuais e você precisa contratar free agents também. Então, Alex Caruso foi adquirido. Eles mandaram Josh Giddey, que foi uma escolha número 6 no draft de 2021, para Chicago. Perceberam que precisavam fazer uma troca. Que lembra que eu mencionei o Monte Ellis também? Monte Ellis foi um jogador que foi trocado pelo Andrew Bogut, que era um cara mais defensivo, da mesma forma que o Caruso é um cara mais defensivo. Aí você pega o Hartenstein, no período de free agency, que também foi um jogador importante, né? Andre Iguodala, por exemplo, foi uma contratação no período de free agency. Então você tem que trabalhar o mercado das trocas, você tem que draftar bem, você tem que acertar em algumas escolhas de segunda rodada e você tem que acertar em alguns jogadores também fora do top 5. Putz, tem que escolher todo ano número 1 para poder montar a sua equipe. Não é assim que funciona. Eu vejo os Bulls, por exemplo, né? Eu mencionei alguns jogadores. Que tal o John Paxson, que foi um free agent em 1985. BJ Armstrong foi uma escolha em 89 na posição número 18, que foi o mesmo ano também. Falei do Steve Kerr entrando no lugar do Mark Jackson, que o time já era bom, mas aí elevou para outro patamar. A mesma coisa aconteceu em Chicago. Doug Collins
levou o time para os playoffs, o time competia, perdia para o Detroit Pistons, mas era um time bom, né? Entra lá o Phil Jackson, que foi assistente dele por 2 anos, e aí ele se torna o treinador principal e o negócio começa a mudar de patamar. Começa a mudar de patamar. E eu falo de escolher um jogador bom na segunda rodada do draft para fazer a diferença. Draymond Green fez toda a diferença lá em Golden State. A gente ainda não viu um jogador de escolha de segunda rodada fazer uma grande diferença em OKC, mas olha, o Jalen Williams e o Aaron Wiggins são peças importantes. Mas o Tony Kukoc foi uma escolha de segunda rodada pelo Chicago Bulls em 90. Ele estava jogando na Europa. Ele só foi estrear com o time em 93, 94, naquela temporada, né? E aí, obviamente, ele foi uma peça importante aí de vários títulos dos Bulls, que não pararam também de fazer trocas. Ron Harper, Steve Kerr, jogador, foi muito importante. Luke Longley foi um jogador importante, adquirido no período de free agency. Mas quando você monta uma cultura e um sistema vencedor, esses jogadores, eles querem jogar no time. Isso daí também ajuda para você poder contratar novos talentos. E eu acho que isso pode ser um atrativo também para OKC. Mas qual que é a diferença grande aqui na montagem dos times entre o OKC, o Golden State Warriors e o Chicago Bulls? Aquela grande estrela que é contratada mesmo quando seu time é sensacional. Lembra quando os Warriors venceram 73 jogos, mas perderam nas finais pro LeBron? Né? O time era fantástico. O que eles fizeram? Na temporada seguinte, eles foram lá e pegaram o Kevin Durant, um jogador talvez top 2, 3 naquela época. E aí elevou o time para outro patamar. Né? O time ganhou em 2017, ganhou em 2018, foi para as finais também em 2019. O KD ele foi contratado em 2016, né? Pra temporada 2016-17. Tá, então o que os Bulls fizeram? Os Bulls pegaram o Dennis Rodman para a temporada 95-96. Você lembra que eles venceram 3 títulos consecutivos, 91, 92, 93. Michael Jordan aí decidiu se aposentar e depois voltou. E a temporada de 96 foi a melhor temporada dos Bulls. E foi com a contratação do Dennis Rodman, que elevou o time para outro patamar. Já era um time vencedor, mas foi elevado para outro patamar com o Rodman. Né? E aí eles venceram 3 títulos consecutivos, venceram 70 jogos lá na temporada 95-96. E aí tudo acabou depois da temporada de 1998 lá em Chicago, né? Aí foi o fim da dinastia, né? Então isso está faltando para a equipe de OKC. Olha, títulos estão faltando para a equipe de OKC. Mas o que eu tô falando é o início. O início da dinastia lá em Golden State não tinha o KD. O início da dinastia em Chicago não tinha o Dennis Rodman. E esse início aqui tá muito interessante, com muitas escolhas ainda no draft aqui nos próximos anos, com vários jogadores excelentes, com uma incrível profundidade de elenco. Será que o time vai ter alguma flexibilidade? Aí que tá, você tem que ter uma flexibilidade financeira, mas talvez você faça uma troca, um blockbuster trade aí, para adquirir uma grande estrela também, para elevar o seu time para outro patamar, mas isso a gente pensa daqui a alguns anos, talvez, para a equipe de OKC. Então vamos ver o que acontece. Eu vejo o Thunder vencendo o título nessa temporada. Aquele time de 2015, né, que foi o início da dinastia lá em Golden State, tinha uma média de 27,5 anos, né, por jogador. O time dos Bulls em 91, 26 anos. Esse time do OKC, 24,7 anos. Cara, eu tô empolgado. E como eu disse, cara, o Thunder tá posicionado não só para esse ano, mas para futuros anos também. A grande questão, como eu disse, é o salary cap. Mas eu queria voltar só um minutinho aqui, já que eu mencionei os Warriors, né? Porque os Warriors fizeram algo aqui que o Chicago Bulls, por exemplo, não teve que fazer, que foi meio que se reinventar uma terceira vez, né? Que foi quando o KD se machucou lá nas finais de 2019, que o Klay Thompson se machucou também, o Curry se machucou na temporada 2020, o time escolheu na posição número 2 e errou na escolha. Você lembra, né, que pegaram James Wiseman
E erraram, mas é um time que desenvolveu o Jordan Poole, que foi uma escolha número 28 em draft lá em 2019, e aí fez uma troca para pegar o Andrew Wiggins, que é um cara que nunca alcançou o seu potencial longe de Golden State, e em Golden State se tornou um grande reboteiro, um ótimo defensor, um bom pontuador, e foi uma chave crucial do título de 2022. Então o time meio que deu uma reinventada, né? Ainda com suas grandes estrelas, mas o Klay Thompson já não era mais o mesmo, né? Voltou de lesão, não era mais o mesmo. Mas ainda tinha, obviamente, o Steph Curry jogando em altíssimo nível, o Draymond Green. Mas Jordan Poole foi importante naquela série. E o Wiggins também. Então mostra tremenda competência aí da equipe do Golden State Warriors, que também tentou levar o negócio para outro patamar. E esse ano, com a contratação lá do Jimmy Butler, pena que o Steph Curry se machucou e o time acabou sendo eliminado aí na primeira rodada. Então tô muito intrigado para ver essa caminhada aí de OKC, que olhando nas bolsas de apostas é tão favorito que é uma coisa realmente de outro planeta, cara. O OKC tá pagando 1,13 lá na stake para cada real apostado para ser o campeão. O Indiana Pacers, 8-1. 8-1. E o New York Knicks, 15-1. SGA, para ser MVP, 1,16 para cada real apostado. Você aposta R$1, você ganha 1,16. Lucro de 16 centavos. Não é um bom custo-benefício, né? OKC vencendo e SJ, uma combinada, ganhando o prêmio de MVP, tá pagando 1,31 apenas para cada real. Então, OKC realmente é um favorito que, sinceramente, eu não lembro a última vez que a gente viu um time tão incrivelmente favorito nas finais da NBA, tá? A gente vai conhecer o 7º vencedor dos últimos 7 anos, que é uma coisa realmente maravilhosa, que mostra a incrível paridade da liga. Mas nessa reta final de temporada, só uma grande zebra para tirar o OKC aí do título. E para você que quer fazer uma apostinha muito engraçadinha lá na Stake, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem apostas aí para as finais da NBA. Será que os Knicks conseguem essa virada contra a Indiana? Algo pra gente ficar de olho, né? Mas tem apostas de todas as modalidades na Stake. A plataforma tá simplesmente sensacional. Só seguir o link aqui na descrição, ok? É isso aí. Vamos ver o que acontece. E você, o que você acha? Você acha que o OKC tem chances de se tornar uma grande dinastia? Obviamente tem que vencer um título primeiro. Mas olhando nas características da montagem do elenco, da saúde do time financeira nesse momento, mas olhando na posição de draft aqui nos próximos anos, você consegue enxergar o OKC ainda bom por muitos anos? É possível que esse time aqui seja o pior OKC dos próximos 2, 3 anos? Né? Eu acho que é possível. Deixa aí sua opinião, deixa seu like. Não se esqueça de seguir o jovem canal. Ok, amigos? Um grande abraço de vocês. Falamos em breve aqui. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.